David olhou em volta e não viu ninguém a princípio, mas então seus olhos avistaram uma sombra na parede e, quando se aproximou, encontrou Aline chorando no chão, atrás de um carro. Ei, Aline, o que há de errado? Ele perguntou chocado. O que você está fazendo aqui? Aline não respondeu, mas desta vez não pediu que ele fosse embora. Então, ele sentou-se ao lado dela e disse que estava tudo bem, que ela poderia falar com ele sempre que se sentisse confortável, e Aline disse algo que fez David estremecer. Ele, o quê? Seu marido abusa de você? Os olhos de David se arregalaram de horror. Aline fungou enquanto arregaçava as mangas para revelar os braços. Sua pele apresentava queimaduras de cigarro e cicatrizes. Marcos era um alcoólatra que ficou bêbado e bateu na esposa. Ele até a molestou diversas vezes, mas Aline tinha muito medo de abandonar o casamento. De alguma forma, ela pensou que iria consertar Marcos e eles poderiam viver felizes. David ficou arrasado. O fato de Aline ser casada já estava destruindo seu coração. E agora que ele sabia que Aline estava sendo abusada pelo marido, isso o quebrou por dentro. Uma parte dele desejava poder matar o homem que fez isso com ela. Aline, você precisa deixá-lo, David disse a ela descaradamente. Ele vai fazer coisas piores com você se você deixar ele controlar você. Você está dizendo isso porque gosta de mim? Aline perguntou bruscamente. Todos os homens são iguais. Você está fazendo isso para poder me ter, certo? O que não? David ficou magoado por ela ter entendido de outra forma. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se levantou e saiu. Quando David chegou ao ponto de ônibus, 2 dias depois, ele a viu novamente. Ele estava determinado a não se envolver com ela, mas a situação era tal que ele não conseguia evitar. Oh, meu Deus, Aline! Ela mal conseguia andar. Estava suada e teria desmaiado no meio da estrada se ele não tivesse corrido até ela. Doutor, o que há de errado? David perguntou ao médico que a estava examinando. Ele não levou Aline ao hospital onde trabalhavam porque David temia que algo muito errado tivesse acontecido com ela. Como você conhece a paciente? O médico perguntou. Eu sou um amigo, ele mentiu. O que há de errado, doutor? O médico suspirou em derrota. Ela desmaiou de exaustão. No entanto, o corpo da paciente mostra sinais de trauma extremo, disse ela. Ela parece ter sofrido abusos físicos e mentais. Não tenho certeza do que aconteceu, mas talvez precisemos chamar a polícia, disse o médico. Parece que ela estava sendo torturada. Vou falar com ela quando ela estiver consciente e cuidar disso, disse David ao médico. Obrigado. Quando David viu Aline cercada por máquinas apitando, ele sentiu como se estivesse morrendo por dentro. Seu coração doeu como nunca antes. Ele ficou ao lado dela, esperando que ela acordasse, e quando ela acordou, ela chorou e o abraçou. Aline contou a ele tudo o que havia acontecido, inclusive como Marcos a torturou porque não poderia ser pai. Ele era estéril, mas culpava ela por tudo. Então, naquela noite, Aline não foi para casa depois de receber alta do hospital. Ela mandou uma mensagem para Marcos, mentindo que precisava substituir outra pessoa no hospital, e foi para a casa de David. Naquela noite, as coisas ficaram intensas entre David e Aline. Aline não sabia por quê, mas quando David iniciou o beijo, ela não conseguiu se conter. Logo, eles estavam abraçados na cama dele. Podemos parar agora se você não se sentir confortável, ele disse a ela, mas ela nunca se sentiu tão confortável e, o mais importante, segura no abraço de alguém. No dia seguinte, quando ele acordou, ela havia sumido, mas havia um bilhete dela na mesa de cabeceira. Sinto muito pelo que aconteceu, David. Eu não estava pensando direito, mas não vamos nos encontrar novamente. Vamos esquecer um do outro e seguir em frente. Sinto muito. David estava furioso ao ler o bilhete. Como ela poderia simplesmente dizer isso? A noite passada significou muito para ele, e não foi nada para ela. Daquele dia em diante, David começou a manter distância de Aline. Ele nunca ousou se aproximar dela, mesmo sentindo que ela estava em apuros novamente. Mas um dia, meses depois, tudo mudou. Ele notou a barriga dela.
Aline estava grávida. Mas Marcus era estéril, então a criança não poderia ser dele. Isso significava que era filho de David. Quando David a confrontou, ela revelou tudo. Mas, por favor, eu imploro, não conte isso a ninguém, David, ela implorou. As coisas mudaram entre Marcus e eu desde que contei a ele sobre o bebê milagroso. Milagre, bebê? Ele atirou de volta. Você está tirando meu filho de mim, Aline. Por favor. Ela segurou a mão dele e ele notou uma cicatriz recente aparecendo sob a manga do suéter. Como assim está tudo bem entre vocês dois? Ele perguntou severamente e ela baixou o olhar. Às vezes, ele fica bravo quando eu não o escuto. Ela admitiu envergonhada. David ficou magoado com a forma como ela estava se deixando abusar, mas também ficou furioso. Como ela poderia ser tão idiota? Me escute, ele não merece você, Aline. Por favor, deixe-o, ele disse a ela. Mas Aline começou a chorar e implorou que ele a deixasse ir. Ela implorou que ele não interferisse na vida dela e de Marcus, e David fez isso. Ele desistiu de seu filho por causa dela. 4 anos se passaram. David seguiu em frente. Tudo parecia ter mudado. David e Aline continuaram a trabalhar no hospital, mas agiam como estranhos, exceto em encontros ocasionais quando falavam sobre Brooke. Mas um dia, Aline anunciou que estava desistindo. Não demorou muito para que David percebesse que Marcus estava por trás disso. Ele ficou chateado porque Aline não ficou em casa para cuidar do filho deles e continuou agredindo Aline por causa disso. David estava farto. Ele havia decidido que Marcus precisava morrer. E uma noite, em um bar, ele coincidentemente conheceu Brandon. Eles começaram a conversar e David contou-lhe suas preocupações. Eu quero que esse cara morra, David falou. Alguém como ele não merece viver. Acalme-se, garoto, disse Brandon, tomando um gole de uísque. Posso vê-lo? Você tem uma foto? David mostrou-lhe as fotos que ele havia tirado depois de começar a seguir Marcus. David decidiu cortar os cabos do carro de Marcus para que os freios falhassem e sua morte parecesse um acidente. Espere, esse homem atrás dele. O olhar de Brandon parou em Charles em uma das fotos. Vou te dizer uma coisa, amigo. Brandon riu, estudando as fotos e olhando para David. Merecemos ser amigos. Esse cara da foto, o mais velho, ele está atrás de mim. Acho que se você der uma lição ao filho dele, eu seria apenas mais uma alma grata. Aqui, Brandon colocou a corrente Fígaro na mesa. Só meus meninos conseguem isso, e você merece pela coragem. E sim, esta noite é por minha conta. Se precisar de ajuda, é só me avisar. Naquela noite, Brandon apenas alimentou a raiva de David por Marcus. E depois de conversar com Brandon, David ficou ainda mais convencido de que Marcus não merecia viver. Então, naquela noite, quando o resto da cidade dormia profundamente, ele e Brandon destrancaram o carro de Marcus, mexeram nos fios, inclusive nos cabos do freio de emergência, trancaram o veículo e saíram correndo. Grace termina de narrar a história. No entanto, David não sabia que havia deixado cair acidentalmente a corrente dentro do carro. Ele também não sabia que Marcus não iria ao escritório no dia seguinte. Era o aniversário de Charles, então Marcus, Aline e Brooke estavam visitando-o. Quando ele soube que sua mãe também havia morrido no acidente, ele ficou com o coração partido, disse Grace a Brooke com tristeza. Ele queria ter você de volta, então tentou sequestrar você, mas seu suposto avô estava lá. E David ficou com medo e fugiu. David estava paranoico. Ele ficava dizendo que havia perdido uma corrente que poderia fazer com que ele fosse pego, e alguns dias depois ele se matou. Ele me enviou um vídeo dele mesmo, e foi a coisa mais triste que qualquer mãe poderia ver. Grace enxugou os olhos enquanto continuava. Ele não suportou a dor de perder você e sua mãe, Brooke, e meu marido? Ele morreu de ataque cardíaco logo depois que perdemos nosso filho. David era tudo o que tínhamos. Um incidente tirou tudo de mim. E, depois que David foi embora, li sobre aquele Brandon nos jornais. Charles teria comemorado sua morte, mas eu não. Ele foi o único que ajudou meu filho. Brooke ficou chocada, para dizer o mínimo. Ela não conseguia acreditar em nada disso. O pai dela não era seu pai biológico.
Além disso, ele era alguém que agrediu a própria esposa. Isso significa que você é minha avó. Ela finalmente sussurrou com lágrimas nos olhos. Ela queria chorar com todo o coração, mas controlou suas emoções. Charles sabia como o filho dele estava abusando da sua mãe. Grace continuou, fingindo não ter ouvido o que Brooke disse. Sua mãe contou tudo a David. Charles estava muito ansioso para aumentar sua linhagem e esconder a esterilidade de seu filho. Então, ele mentiu para o mundo. Você não era realmente neta dele, sabe? Eu estava esperando o dia em que ele pagaria pelo que fez. E estou tão feliz que você veio aqui, Brooke. Lamento que você não seja inteiramente do sangue do meu filho. Você é parente da mulher cuja família incluía pessoas imundas. Como Charles. E em algum lugar, ela também foi a razão pela qual perdi meu filho. Sinto muito, nunca pude aceitar você, continuou Grace. Simplesmente deixei você ficar com Charles. Mas além de mim e Anthony, alguém viu Charles como ele era, e presumo que foi por isso que ela o deixou. E talvez ela também sabia que seu filho era um monstro. Quem sabe, talvez Charles tenha abusado de sua esposa também. Grace fez uma pausa ao notar lágrimas nos olhos de Brooke. Um segundo, tenho algo para você. Ela se levantou e saiu. Já se passaram 20 anos, então parte da fita pode ter sumido, disse Grace ao retornar com a gravação. No mínimo, agora você poderá ver seu pai. Isso é tudo que posso fazer por você. Sinto muito, garota, acrescentou ela ao ver lágrimas quentes escorrendo pelo rosto de Brooke. Brooke saiu da casa de Grace, sentindo-se inquieta. Em casa, ela finalmente assistiu à fita de vídeo que Grace lhe dera. A gravação era antiga e, depois de certo tempo, Brooke não conseguiu assistir porque a tela estava embaçada. Mas ela sabia que Grace estava dizendo a verdade, o que era doloroso. Então, Brooke se lembrou do que Grace havia contado a ela e se perguntou se Martha sabia o que Charles havia feito. Ela ligou para Martha e a mulher mais velha atendeu depois de alguns toques. Ei, ei, vovó! Seus lábios tremiam enquanto ela falava. Posso te perguntar uma coisa? Por que você e o vovô se divorciaram? Por que você está perguntando isso agora, querida? Martha perguntou. Pela voz de Martha, Brooke percebeu que sua avó estava escondendo alguma coisa. O vovô alguma vez machucou você? Ela perguntou descaradamente. Seja honesta comigo. E você sabia que papai machucou mamãe? Algumas perguntas ficam melhor sem resposta, Brooke. Você ainda está bancando a detetive? Pare com isso, querida, respondeu a mulher mais velha, e Brooke sabia que não precisava ouvir mais nada. Brooke desligou a ligação e olhou para o céu em lágrimas, onde sua mãe e David estavam agora. Por que isso aconteceu conosco, Deus? Por quê? Brooke perguntou, apenas para se deparar com a solidão em seu coração e ao seu redor. Mas, no fundo, ela sabia que Charles se sentia culpado por suas ações. É por isso que ele não pôde deixar de esconder essas coisas debaixo da cama. Provavelmente, ele passou por eles todas as noites durante os últimos anos de sua vida, refletindo sobre seus pecados. Conte-nos o que você pensa sobre essa história e compartilhe com seus amigos. Isso pode inspirá-los e iluminar seus dias.